Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo, André Valadão, Marcos Feliciano e outros nomes. O que essas pessoas possuem em comum? Além de serem pastores, são pregadores fiéis da famosa teologia da prosperidade. Nesse episódio eu quero conversar de uma forma um pouco mais séria, honesta, mas também franca, sobre não somente como a teologia da prosperidade está enganando muitos brasileiros, como também vai afetar à beça a forma como a nossa sociedade vai estar desenvolvida em 2026. O meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia, e você está no PresleyCast. Gente, mas tá uma luta para conseguir gravar aqui dentro de casa, porque todo canto tem um cacete de uma obra. E assim, tá complicado, viu? O pessoal fala, nossa, o Brasil tá em crise. Crise pra quem? Porque assim, tá todo mundo ou ampliando o negócio, reformando o apartamento, trocando a cozinha. É um tuk-tuk do caralho na cabeça da gente o dia inteiro, a semana inteira, a partir de 7 horas. Não sei nem se pode fazer batuque nesse horário, mas aqui a galera que mora ao meu redor já começa cedo, porque né, o galo canta às 6, então por que não bater laje já às 6 horas da manhã também junto, né? Mas no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o que essa teologia da prosperidade, que prega basicamente aquela versão do evangélico em que a riqueza, a saúde, o status social vai definir se você é uma pessoa abençoada ou não. E o oposto disso indica que tu está fazendo alguma merda na tua vida. Mas antes de a gente entrar nessas profundezas aí, e esse episódio para mim está sendo bem complexo e levou tempo para ser feito, porque eu estou desenhando ele já tem uns 2 meses, fruto também ali até de umas pesquisas que eu fiz, fui entrando em algumas coisas. Pode ser que a gente venha receber processo por conta desse episódio? Pode, mas graças a Deus ainda a gente não está lá em cima no topo dos podcasts para atrair esse tipo de atenção. Então quando a gente vê que estiver começando a fazer um movimento, a gente... nada aconteceu e já botou uns pi ali no nome da galera que eu vou falar aqui, porque eu vou contar fofoca pra vocês e vou dar nome, porque eu sei que vocês são boca miúda de sacola e adora também. Mas, antes de mais nada, já deixa seu like caso você esteja assistindo no YouTube e tudo mais. Se você não é inscrito, pelo amor de Deus, o que você tá esperando? Eu fazer o discurso da teologia da prosperidade pra cima de você também? Porque senão, olha só, a mão do Senhor vai pesar sobre a tua cabeça e aí sim você vai ver o que é o barranco entrando na tua casa, porque essa que é a régua que geralmente as pessoas utilizam para poder falar de Deus. Mas outra coisa também, se você estiver no Spotify, Apple Music, Apple Podcast e tudo mais, já faz aquela coisinha, deixa ali o seu comentário, fala, pô, bacana ali o conteúdozinho que você fez, maneiro, que você se preparou 2 meses para poder fazer esse episódio. E agora que você tá parindo ele, pelo menos eu tô aqui dando uma moralzinha pra você. Mas vamos lá. Pra contextualizar vocês, eu tô falando e trazendo esses dados, essas informações, e o recorte ao qual eu me encontro é de uma pessoa que cresceu dentro da igreja evangélica. Hoje eu não sou membro, não sou pertencente de nenhuma igreja evangélica, e eu tenho um pouco daquela minha carga dos anos 90 e 2000 que eu vivenciei. Então pode ser que dentro desse episódio eu solte algumas informações, mas todas as informações relacionadas às experiências, eu estou contando sobre a minha experiência pessoal. Isso não é uma regra e muito menos uma espécie de afronta à religião, no caso, à espiritualidade em si, a figura de Deus, a figura de Jesus, muito pelo contrário. A ideia aqui é manter esse respeito a todos os tipos de crenças, mas também apontando que dentro dessas crenças existem coisas que estão sendo utilizadas para deturpar, inclusive, o próprio evangelho. Então, a minha tentativa aqui é de mostrar e jogar atenção para que essa teologia da prosperidade possa ser vista de outra forma. E o que seria essa teologia da prosperidade, né? Ela sustenta basicamente que a saúde, a riqueza material, que o sucesso econômico, a postura que você está, ou a posição que você está dentro da sua comunidade, dentro da sua sociedade, enfim, é um sinal de Deus para você, né? Então, a fórmula que é utilizada hoje é basicamente somando que você utiliza a sua fé com o discurso de positividade, de intencionalidade, de corre atrás, faz isso, papapá, joelho no chão, taranã, com as doações, e aí você tem um ministério de sucesso.
que é a famosa prosperidade, que é uma recompensa, é o galardão. E dentro dessa esfera, você tem um ambiente financeiro, que nessa teologia da prosperidade, basicamente uma evidência de que você é abençoado. É uma evidência de que você prospera, de que você tem um coração bom. E o contrário já diz também, né? O contrário também. Ou seja, se porventura você é uma pessoa que não tem tanto sucesso na vida, pode ser que você não esteja orando demais. Pode ser que a tua fé seja pequena. E essa é uma prática que para mim costuma trazer muito sofrimento para muitas pessoas, principalmente para as pessoas mais pobres. Eu vou tentar trazer as origens, né, e tudo mais e mostrar para vocês o caminho que é desenhado para não falar que assim, porra, tá tirando isso da cabeça, tá tirando isso de trás da orelha. Muito pelo contrário. A teologia da prosperidade, ela faz parte de um plano principalmente desenhado pelo grande capital, pelas pessoas mais ricas, justamente para poder trazer esse tipo de controle em cima da sociedade. E a gente vai tentar conversar aqui, né? Eu trouxe algumas informações e, como eu falei, né, a pesquisa e tudo mais, e eu vou tentar trazer como isso se instalou no Brasil, ver quem está lucrando com essas coisas e como que a gente consegue conectar com o movimento agora de 2026, né? Principalmente quando a gente está falando sobre as eleições e como os próprios evangélicos que seguem a teologia da prosperidade estão agindo dessa forma, né? Então, quando você pega, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o período pós-guerra, que foi chamado, foi chamado, se eu não me engano, de movimento de palavra da fé, confissão positiva, alguma coisa assim, né? Que aí você teve alguns expoentes lá, e assim, 1800, 1900, tudo dentro desse período ali foi onde foi desenhado esse processo, né? Então você tem, por exemplo, Kenneth Hagin, que fez ali, nos meados ali de 1900, uma dessas exposições daquilo que foi a confissão positiva, né? Em essência, o crente, ele deve declarar a prosperidade, ele deve demonstrar esse manifesto visível da bênção divina. Ou seja, você precisa ter a oração, a fé e a doação também para que todo esse conjunto, naquele momento, para que todo esse conjunto mostrasse para a sociedade que você é uma figura abençoada. E aí você tem, por exemplo, lá atrás no calvinismo, quando isso começou a deixar de lado muitas crenças que eram feitas, né? Porque o que acontece? Até então, as pessoas achavam que o dito Deus que era desenhado naquele momento, ele não tinha e ele não dava nenhum sinal claro pra gente de que você estava indo bem no jogo. Ou seja, você ia saber só lá no final da vida se tu foi uma boa pessoa ou não. E aí seria o julgamento final. Você indo pro céu ou você indo pro inferno. E aí, com as ideias lá na frente do calvinismo, a tradição foi um pouco reformada em relação a isso. Então, saiu dessa esfera mais clássica para falar que a prosperidade era um indício na terra de que Deus estava te abençoando. Então, você usa um fator econômico, financeiro e social para caracterizar algo do âmbito religioso. Ou seja, você fala, caramba, se fulano tá conseguindo comprar carro é porque ele é maneirinho, porque ele tem um coração bom, porque Deus gosta dele. Daí eu te pergunto, será que realmente todo mundo que tem dinheiro tá assim com Jesus Cristo? E aí lá atrás, essas ideias começaram a ser difundidas basicamente porque a teologia da prosperidade eleva essa riqueza material como uma condição de bênção automática. Ou seja, ganhei dinheiro, sou abençoado. Comprei meu imóvel, Deus está comigo. E aí entra o oposto. Se eu não conseguir comprar meu imóvel, se eu estou pegando o metrô, se eu estou endividado, talvez eu esteja errando a mão na minha oração. E aí que entra essa ideia, né, tipo, que vai além, né, dessa reformulação clássica, que aí começa a chegar no Brasil, né, adiantando lá do movimento que aconteceu dos Estados Unidos, a gente não precisa entrar lá para não ficar chato também, vocês explorem a porra do episódio, mas quando a gente traz para cá, no comecinho dos anos 70, você tem igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada em 77.
E lá, com o querido Edir Macedo, começou a ganhar força esse movimento da teologia da prosperidade. Por quê? Você tinha ali a igreja começando no meados dos anos 70, que foi e aí eu não estou falando da igreja evangélica que começou nesse período, tá? Estou falando que foram igrejas que foram exponentes dentro desse movimento. Porque o episódio não é sobre cristianismo e igreja evangélica, mas sim teologia da prosperidade. Daí quando você pega lá atrás, em 1970, você tem lá, 73 é o milagre econômico, né? E aí 73 você ainda tem um período de ditadura. No período da ditadura, você tem uma concentração maior de exponentes focados ao cristianismo. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica conseguem ter um espaço maior, porque tudo aquilo que não era considerado digno para o Estado ditador era colocado de lado. Então, quando você chega ali nos finalzinho dos anos 70 para 80, vem a crise da dívida, que é quando estoura todos os balões que tinha para estourar. Todas as bolhas que tinha para estourar começam a estourar, e aí você tem um baita do endividamento em massa, papapá. E esse endividamento gera pra gente a crise que, inclusive, é chamada, a década de 80, como a década perdida, quando a gente está falando sobre a parte econômica, né? E aí, dentro desse período ali, no caso, é o contexto em que a Igreja Universal do Reino de Deus começa a ganhar forma junto com outras igrejas condicionadas por essa teologia da prosperidade que veio importada dos Estados Unidos. Então, em meio a uma crise, a desigualdade econômica subindo a beça, você tem uma segurança social extremamente complexa, essa promessa de você vai sair da pobreza por meio da fé colou igual chiclete no cabelo da mulher. Então, esse é o ponto principal. E aqui entra uma questão que a gente precisa sempre refletir, e aqui entra como pessoas no geral, tá? Não é sobre serem pessoas evangélicas, pessoas católicas, judias, maçom, umbandista, não é. A igreja, a instituição igreja, ela vai entrar em lugares que o Estado não entra. E o papel social da igreja é muito valioso no que tange proteger a população mais vulnerável. E aqui eu quero que a gente consiga entender basicamente que quando eu estou falando de igreja, a gente precisa diferenciar muito quem é a igreja. Eu ainda tenho fé na instituição igreja. Eu não tenho fé na instituição pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque são as pessoas que encabeçam determinados movimentos, que utilizam desse fator socioeconômico de desigualdade para colocar os seus interesses pessoais, econômicos e políticos. Quando a igreja chega e faz, por exemplo, uma ação de levar cesta básica para comunidades carentes, sem necessariamente fazer com que ela vote no político A ou B, ou criar esse caminho para que chegue lá, para mim tá tudo ok. Então, quando você enxerga esse contexto de desigualdade socioeconômica, a igreja focada nessa teologia da prosperidade se vê na oportunidade de acessar esses lugares. Portanto, que a igreja pentecostal, né, ela é muito difundida em comunidades. Justamente porque o apelo de que a fé, a oração, de que o bom comportamento é recompensado com a saída da pobreza. Essa ideia em si, ela vende muito bem. Então, nos anos 90 e 2000, começam a surgir esses líderes celebridades, né, que são o Silas Malafaia, o R.R. Soares, o Edir Macedo e vários outros nomes, né? Acho que Valdemiro, o nome dele, não vou lembrar agora, mas acho que é esse o nome dele, o Valdemiro alguma coisa, não sei, Pastor Valdemiro. Começam a surgir essas pessoas na televisão, só que não de uma maneira aleatória. Começam a jogar para as mídias aquilo que estava acontecendo nos megatemplos que foram construídos durante esse tempo.
Então você pega os anos 80 e 90, 20 anos dessas igrejas comandando boa parte das igrejas evangélicas no Brasil. E aí, óbvio, eu não quero falar sobre denominação, eu não quero falar sobre A ou sobre B, mas eu quero mostrar para vocês que foram estruturados esses grandes ecossistemas evangélicos ao longo dos anos, super atraídos pela política e super beneficiados pela política. A ideia, por exemplo, de fazer com que a igreja não pague impostos vem de que a igreja contribui com o Estado. É como se a igreja fosse o ajudante do Estado, sabe? Olha, não vou cobrar de você os seus impostos porque você me ajuda dando cesta básica na comunidade. Ou porque você faz ação de Dia das Crianças dando brinquedo e pipoca para as crianças. Eu não vou cobrar os seus impostos porque você pega as pessoas que estão viciadas em álcool e dá apoio psicológico, seja lá qual for, para essas pessoas. E aí essa troca, né, acaba sendo benéfica e fortalecendo, inclusive, laços dentro desse contexto como um todo, né? E aí você pega esse modo de operação que a própria igreja evangélica pentecostal costuma fazer, que é esse modelo de semeadura. O que seria esse modelo de semeadura? É como se fosse o portal que você precisa abrir para que seja concretizada as suas ações. As suas ações sejam concretizadas, né? Usando o português bonitinho aqui, que o papai não é burro. Quando você usa a sua oferta e o seu dízimo, você meio que assina aquele contrato de que a teologia da prosperidade pode funcionar com você. Porque você pode ser uma pessoa incrível, você pode ser um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo filho, um ótimo amigo, um ótimo patrão, um ótimo empregado, mas se você não contribui com a oferta e com o dízimo, ainda assim a prosperidade não vem para você. A promessa da bênção, ela só é executada e ela só tende a ser finalizada, digamos assim, se porventura você entrar nessa política da semeadura. Então quem não prospera não vai aplicar. Da mesma forma que quem não aplica não prospera. E aí você cria um laço muito complexo, porque você encontra, por exemplo, as pessoas que não possuem nada, literalmente vendendo bens para poder contribuir com a igreja. E eu já presenciei isso. E aí entra a minha questão da minha experiência. Eu já vi pessoas dando todo o dinheiro que possuíam para a igreja em nome de uma promessa de bênção. E essa promessa, muitas das vezes, ela é aleatória? Ela está escrita na Bíblia? Não, não é bem assim. Existem sim passagens bíblicas que falam sobre a questão do dízimo, da oferta, de não se apegar ao dinheiro, aos bens materiais e tudo mais. Só que quando você entra num contexto em que uma pessoa que é um líder, que é uma figura que posa como representante de Deus na Terra, e essa pessoa começa a fazer um discurso extremamente tocante para um grupo de pessoas, e aí o grupo pode ser desde um grupo de 20 pessoas a um grupo de 1.000, 2.000 pessoas dentro de uma igreja, essa pessoa tenta fazer um discurso para atingir todos de todas as formas. É aquele discurso prático de você não está devolvendo, você não está sendo justo, você não está contribuindo com a obra daquele Deus que está te dando tudo. E mais uma vez, aqui a minha questão não é em relação aos processos religiosos e da espiritualidade, na verdade. Meu problema aqui não é mostrar para você se Deus existe ou não, se é certo ou errado da oferta. Não. Eu tô aqui pra gente poder fazer uma peneira e deixar pra gente poder enxergar, para descer tudo o que é espiritualidade, para a gente enxergar tudo aquilo que não faz parte da espiritualidade, mas sim a mão do homem agindo. Obviamente, com a minha área, através dos interesses econômicos. Então,
Quando você observa uma pessoa num púlpito fazendo um baita de um discurso, de um apelo, falando, por exemplo, que chegou naquela igreja e viu que muitos irmãos trocaram de carro, estão comprando casa e as ofertas, e essas pessoas estão no banco sem dar oferta, para poder tocar de forma pessoal para essas pessoas, isso para mim é jogar com o psicológico. Isso para mim não é Deus. Eu nunca vi nenhuma passagem de Deus falando algo parecido. E eu já li a Bíblia. E essa citação que eu fiz agora foi exatamente uma coisa que eu presenciei na íntegra. Foi exatamente esse o molde. De que Deus está dando tudo, fazendo as pessoas trocarem de carro, de casa, dando emprego, e elas não estão comparecendo. E só faltou dar o nome nesse exemplo que eu estou dando. A pessoa simplesmente virou e falou, olha, eu estou vendo aqui vários irmãos que estão com carro novo e estão aí sentados e não vieram aqui para frente dar oferta. Esse tipo de coisa para mim vai muito além do que eu chamaria de antiético. Vai muito além. Porque é usar de fatores psicológicos, de fatores de até mesmo de constrangimento para atrair dinheiro. Porque, por exemplo, o número de templos evangélicos dobrou desde 2010. São mais de 100 mil templos hoje contabilizados. E aqui entra, no caso dessa contabilidade, em termos, não sei se eu posso falar fiscais, né, mas oficiais, digamos assim, né? Porque, óbvio, existem pessoas que têm seus determinados tipos de igrejas, enfim, de templos relacionados a, sei lá, tipo, na garagem de casa, num sobrado em relação a alguma... Então, a contabilidade não entra. Entram 100 mil, né, mais de 100 mil templos evangélicos no Brasil hoje, oficializados, né, digamos assim. E aí, quando você pega esse tipo de discurso da teologia da prosperidade, e aí você junta com o fator de que boa parte dos fiéis precisam contribuir para aquela igreja funcionar, e aí você joga para o outro lado, como, por exemplo, a fortuna do próprio Edir Macedo, né? A fortuna do Edir Macedo, desde que ele começou, aumentou a beça. E as estimativas é de que ele já passou dos 2 bilhões de dólares. Isso dá, hoje, mais de 10 bilhões de reais. Seguindo a teologia da prosperidade, Edir Macedo é uma divindade entre nós. E não sou eu que estou falando, é a própria Forbes que trouxe essa respectiva informação. E assim, existem outros portais em relação a isso, outros dados falando sobre a questão, né, no caso do Edir Macedo, que a situação dele é ainda maior quando levado em consideração de que boa parte do patrimônio dele não está nem alocado no Brasil. Pois é, ou seja, esses 10 bilhões podem ser 12, 15, 20. Só que boa parte do patrimônio dele não está alocado aqui dentro. E aí você enxerga que durante muito tempo esses pastores receberam formas de benefícios durante, sei lá, anos 2000, 2010 ali, esses benefícios, tanto da isenção tributária, né, da questão de impostos e tudo mais, como também das famosas ofertas. As ofertinhas são muito bacanas, que inclusive, até o momento que eu pesquisei em relação a isso, você sabia que o pastor, se ele recebeu uma oferta de 1 milhão, assim, aleatório, ele pode simplesmente alegar no imposto de renda que foi de uma oferta. Pois é, você não entendeu errado. Ele pode falar que o irmão A, B ou C, ou inclusive o anonimato, né, que também salva, nesse caso, que ele recebeu 1 milhão de oferta. E a Receita fala, ok, sim senhor pastor,
Deus abençoe. Amém. E aí você enxerga que os fiéis acabam tendo que financiar uma vida de luxo, uma vida de ostentação e uma vida cheia de prosperidade para essas pessoas. Então você tem, no caso, esses líderes que acumulam riqueza expressiva, que fere inclusive a prática da própria humildade pregada na Bíblia, e aí você tira o papel central do Evangelho, mas ainda assim você continua com essa promessa da prosperidade dirigida aos fiéis de baixa renda. Se aquela pessoa está doente, pode ser porque ela não deu o dízimo. Se aquela pessoa não tem dinheiro para poder pagar as contas, foi porque lá atrás ela não deu a oferta quando Deus falou para dar a oferta. Tocou no coração dela e é por isso que hoje ela está com o nome de Serasa. E aí quando você vê o papel social, né, tipo, por exemplo, as igrejas se tornaram realmente, né, rede de apoio, rede de mobilidade simbólica, mas também ela criou muita dependência dos líderes, com esse foco em ganho individual. E aí quando você enxerga, por exemplo, boa parte desses pastores que se vincularam à política e a figuras políticas, acabam fazendo e mudando o seu discurso de acordo com o sistema, de acordo com a direção do sistema. Hoje, por exemplo, o pastor Silas Malafaia é declaradamente bolsonarista e antipetista. Usa palavras como anticorrupção, usa palavras como pró-vida, é contra as drogas e tudo mais. Só que nos anos 2000 e tudo mais, ele estava lá fazendo oração pro Lula. Ele estava apoiando o Lula. E assim, desde então o Lula sempre foi de esquerda, né? Até que prove o contrário, ele é de esquerda. E o que mudou nessas questões durante esse tempo? Quais serão, né, no caso? Quais serão os fatores que geraram essa rotação incrível do movimento do Silas Malafaia, que foi, né, uma mudança radical, né, de uma esquerda para uma direita. E aí, quando você junta a realidade, né, daquilo que, por exemplo, eu aprendi dentro da igreja evangélica, e com base no que eu estudei na igreja evangélica, com base naquilo que eu enxerguei, que eu pensei, que eu fui atrás e procurei e pesquisei, eu tenho total convicção, cara, de que se a gente chegasse para Jesus hoje e perguntasse se ele era de direita ou ele era de esquerda, com toda certeza ele falaria que ele seria de esquerda. E por que as pessoas pegaram esse discurso por que a direita pegou esse discurso da divindade, do cristianismo e tudo mais? Porque dentro da concepção da igreja evangélica existem algumas coisas que o conservadorismo adora. E note que igreja evangélica e conservadorismo não são sinônimos, tá? E aqui a gente precisa pontuar isso. Porque quando a gente está falando sobre a igreja evangélica ela tem, dentro, né, das bases do evangelho, o amor, a bondade, o acolhimento. É como se a gente falasse, olha, a gente precisa abraçar todo mundo e aí o julgamento, quem decide é Deus. A gente está aqui para abraçar todo mundo igual. E aí, o conservadorismo, não. Porque o conservadorismo, ele já vem desse local de que a teologia, inclusive, já pega esse lado, né, tipo, a teologia não, na verdade, o conservadorismo e esse movimento tradicionalista, ele traz exatamente esse ponto pra gente de aquilo que eu julgo que não vai trazer benefício para minha classe social ou vai bagunçar a minha ordem, isso não é de Deus. Portanto, que muitos estudiosos mostram hoje o quanto que algumas coisas que estão escritas na Bíblia estão escritas porque eram contextualizadas, eram
para aquele período, para aquele momento e não se aplicam hoje. Com o avanço tecnológico, por exemplo, a gente consegue armazenar alimentos. E aí, por conta do armazenamento de alimentos, hoje, por exemplo, você pode comer carne. Lá atrás, você não conseguia comer carne de porco, por exemplo, porque carne de porco estragava muito rápido, por diversas causas. E aí as pessoas estavam realmente comendo e morrendo. E como que você consegue fazer uma restrição para um tipo de alimento dentro de um contexto em que muitas pessoas só possuem aquele alimento ou também só conseguem ter acesso, enfim, ou desacreditam aquilo que está acontecendo? Através da punição religiosa. Então, comer carne vira pecado. Por que se suicidar se tornou um impacto tão negativo dentro da igreja a ponto de se tornar um pecado, né? Da igreja não, da religião. Basicamente, né, e aí há um pouco dessa discussão e desse consenso do que seria, mas algo que eu acredito que faça muito sentido é aquela justificativa de que você possuía muitos... Lá atrás, quando foi escrito claramente, as pessoas que possuíam muitos escravos estavam observando que a lógica, né, da escravidão naquele período, né, não muito diferente das que a gente presenciou, digamos assim, dentro do Brasil, enfim, em outros povos, você leva o indivíduo à exaustão. Então você faz com que aquela pessoa trabalhe durante horas debaixo de sol, seja para poder construir algo, ou para buscar algo, ou para, enfim, qualquer coisa que seja. E aí você tinha muitos escravos, e tudo isso dentro da Bíblia é dito de uma forma muito clara, né? A questão de ter escravos, comprar escravos, isso era muito nítido. E aí quando você enxerga, por exemplo, que a sua vida não tem escapatória, que não tem o que fazer, que a sua única solução é continuar trabalhando até a exaustão e você não tem, sei lá, nada, as pessoas começaram a, inclusive, tirar as suas próprias vidas nessa prerrogativa de, cara, eu vou tirar minha vida porque eu não vou ficar vivendo isso para sempre, eu vou tirar minha vida porque lá na frente eu posso encontrar uma salvação, ou porque eu posso, sei lá, renascer em outro lugar, que seja. E aí quando você enxerga uma boa quantidade dos seus empregados, dos seus escravos, dos seus possíveis soldados dentro de um exército, que vão defender o teu território econômico, aí você joga ali que, pau, ó, se matar, meu irmão, você vai pro inferno. Pois é. Porque você trabalha com a fé da pessoa, né? E aí você trabalha com o imaginário. Até porque você não consegue provar. E aí basta você trazer uma pessoa que foi representante divina e que foi escolhida, e a gente não sabe qual foi o critério de seleção, basicamente aquele discurso cola. Então você tem ali um sistema que atualmente ainda é influenciado por regras e por leis que foram construídas em um período que não tem nada a ver com aquilo que a gente vive hoje. E o conservadorismo, que pretende manter todas as coisas como estão, papapá, o molde único de família, o molde único de relação, a forma específica de que só existe uma religião e todas as outras, vai todo mundo pro inferno. O conservador acabou enxergando que, dentro da Bíblia tem coisa que me interessa. Então vamos pegar isso aqui pra gente. Portanto que o discurso Deus, Pátria, Família faz muito sucesso. Porque quando você joga, por exemplo, a concepção para que o evangélico se enxergue como uma pessoa de direita, você traz uns resquícios ali daquilo que está naquele livro sagrado para eles, mas você esconde de lado o que a direita traz para eles de fato. O poder econômico por trás. Então a gente precisa entender que o crescimento evangélico hoje, ele não deveria representar uma ameaça para a gente se esse crescimento evangélico tivesse bem liderado. Isso porque a inserção política dessas pessoas é crescente, né? A bancada evangélica está sendo votada, a gente tem um número muito grande de pastores, bispos dentro dos congressos, dentro das instâncias políticas. A gente tem os próprios pastores, né? Como figuras que se tornaram celebridades, influenciadores, que encontram
nessa grande massa público para poder falar sobre política. E também agora a nova onda, né, que é o influenciador, o coach, que quer usar Jesus para vender também. Pois é. Então, quando você junta todas essas questões, você enxerga que a teologia da prosperidade, junto com essa corrente pentecostal atualizada, né, ela se alinha à direita e ao conservadorismo por conta de valores da família tradicional, a moral e a visão de mundo que é eles, nós contra eles, que é a ideia do crente contra o mundano, né? E isso é muito, mas muito impregnado na igreja pentecostal, na igreja renovada, também chamada assim, e muitas das vezes o Estado não é nós, é eles. E por que eu tô falando isso? Porque eu presenciei várias vezes comandos de exército dentro de culto. Eu presenciei palavras militares dentro da igreja. Eu vi com meus próprios olhos, assim como vários relatos já chegaram até mim, de que a igreja e o pastor, no caso, né, pregava esse discurso combativo, sabe? De que a gente precisa ir para a luta, é o exército de Jesus, é não sei o quê. E aí dá vontade de segurar na cabeça da galera e falar assim, gente, vocês estão... exército de quê, cacete? Sabe? Tá brigando contra quem? Sabe? E aí eu fico mais chocado ainda, porque essa concepção de que somos nós contra eles cria um inimigo em comum. A esquerda, por exemplo, é um inimigo comum. Hoje, por exemplo, as pessoas não falam mais nos púlpitos, né? Os pastores não falam mais nos púlpitos que deve atacar a violência. Devemos combater os vícios, o alcoolismo, o crime organizado ou qualquer coisa que seja. Hoje em dia o discurso é: a gente precisa enfrentar a esquerda, a gente precisa combater o comunismo, a gente precisa guerrear o bom combate contra a ideologia de gênero que nem existe. Então, quando você muda essa dinâmica e aí você mostra que é preciso não somente ter esse gancho de que as pessoas precisam doar, que as pessoas precisam ter fé e que se elas não tiverem isso, se não contribuírem, se não lutarem o suficiente, elas não serão prósperas. Isso vai mudando a dinâmica que a sociedade vai se desenrolando. Porque hoje, por exemplo, a gente enxerga que durante anos, PT tá aí desde 2000 e cacete, até então, já governou várias vezes. E até hoje eu não vi um comunista falando, somos comunistas. Até hoje eu não vi uma igreja sendo fechada. Muito pelo contrário, como eu falei, aumentou. O número de igrejas dobrou no governo Lula e no governo Dilma. Dobrou. Mas dentro do templo o cara tá falando pra você que a igreja vai ser perseguida. E aí eles querem pintar uma igreja sendo perseguida, só que eu nunca vi uma drag queen com um pedaço de pau na mão correndo atrás de pastor pra dar na cabeça dele. Então eles jogam nesse âmbito do lúdico para tirar as pessoas do âmbito material. Para criar esse ambiente de conflito que as pessoas precisam brigar umas contra as outras, como se a gente estivesse um puxando para um lado, um puxando para o outro. E assim, gente, vamos pensar um pouquinho melhor. O que qualquer corrente política, seja a esquerda ou seja a direita, vai ganhar destruindo o país, como pregam por aí? Acabando com a instituição da família. Gente, pelo amor de Deus, não faz sentido algum.
E aí, quando você tem a inserção formal dessas pessoas dentro do Congresso, por exemplo, líder religioso mobilizando toda uma rede de fiéis e chegam no Congresso, defendem uma bancada evangélica, o voto ligado à fé, ele deixa de ser uma ferramenta para se tornar uma estratégia. Então hoje, inclusive, no próprio... Eu não vou lembrar agora o nome do documentário, e se alguém puder lembrar e colocar nos comentários, ele vai me ajudar bastante. Mas existe um documentário que passou recentemente na Netflix, que foi muito bem comentado, inclusive, que fala até mesmo dessa questão, né? E coloca o próprio Silas Malafaia, em que ele fala, olha, tá todo mundo querendo o voto dos evangélicos. Porque é o voto do evangélico que decide, papapá, pipipi. Então você percebe que agora a estratégia é entender não somente quem vai defender o evangelho, porque a esquerda defende também a liberdade religiosa, a esquerda defende também o acesso à vida, o acesso à recuperação, defende a família, seja ela qualquer que seja. Então, quando você fala e quando você pega para si esse discurso conservador, esse discurso evangélico e cristão, e principalmente adotado por uma figura como o Bolsonaro, que de crente não tem nada. E a minha questão não é nem mais só com o Bolsonaro. Eu estou dando um exemplo, para você entender como que a ótica pode ser contorcionada para gerar esses efeitos nas pessoas. Então, quando você enxerga que, inclusive, a teologia da prosperidade migra agora para as plataformas como um todo, né, para o mundo digital, você vê esses coaches de finanças, por exemplo, cristãos, que falam que você tem que investir como Salomão, que você tem que cuidar das suas finanças como Jesus. E isso é complicado. Isso é mais complicado ainda, porque você começa a vender cursos de prosperidade com o nome de Deus na capa, com Jesus sendo um objeto. E aí que nesse momento mais eu me recordo, assim, sabe, tipo, daquilo que eu estudei durante anos na igreja. Será que Jesus ia sair metendo bicuda nessa galera? Igual ele fez no templo? Eu acredito que sim. Porque é basicamente a mesma coisa, né? Estão vendendo coisas no meu nome, ele disse. E isso é muito preocupante. E aí eu quero trazer um negócio que foi o que mais me levou tempo e pode mais me trazer problema, que é a parte da fofoca. É que eu trouxe aqui para vocês alguns casos de corrupção envolvendo pessoas da igreja, que supostamente estão envolvidos com crime, inclusive organizado. São figuras imensas que possuem relevância, que possuem acesso, possuem, inclusive, apoio dentro do Congresso. Por exemplo, em uma reportagem de 9 de outubro de 2021, a reportagem do Metrópolis mostrou que 12 pastores da Igreja Universal do Reino de Deus no Distrito Federal supostamente são investigados pela polícia por, supostamente, um desvio de pelo menos 3 milhões de reais em dízimos e ofertas de fiéis. A ideia seria basicamente abrir empresas de fachada e ter lavado esse dinheiro. Foram 12 pastores da Universal em 2021. E esse caso foi fortemente abafado pela mídia tradicional, já queria dizer isso, tá? Outro caso também é 2023, né, isso aí foi recentemente, uma reportagem do Intercept Brasil mostrou que o ex-presidente da Assembleia de Deus de Sergipe, o nome dele é Virgínio de Carvalho, supostamente multiplicou seu patrimônio em 5.800% em 10 anos. Você não entendeu errado. 5.800% em 10 anos. E ele comprou mansão, carros importados e, supostamente,
ele estaria envolvido com uso indevido de doações dos fiéis. Inclusive, ele tem ali denúncias nesse sentido. Outro caso que eu trouxe também é a Igreja Bola de Neve, que no final do ano passado, no dia 20 de dezembro de 2024, saiu uma reportagem na CNN Brasil que mostrou que o Ministério Público de São Paulo possui uma denúncia apurando um suposto desvio de dinheiro pela ex-diretoria da Igreja Bola de Neve. Pois é. E esses casos, eu trouxe aqui esses 3 casos, e a gente poderia trazer vários outros aí, inclusive, por exemplo, o próprio Silas Malafaia possui algumas denúncias. Então, supostamente, ele tem algumas investigações em curso. E todas essas questões públicas, de informação, não chegam perto do que de fato acontece. Todas essas questões, como eu disse, envolvendo, por exemplo, o poder do pastor declarar para a Receita um valor X de oferta e pode usar isso de justificativa uma oração, como inclusive já foi utilizado como justificativa, e o mais revoltante é que a pessoa usa assim: filho, eu fiz uma oração, se o cara quis me dar pela oração 1,5 milhão, eu vou falar para ele não me dar? Eu acho que isso é um pouco complexo. Eu acho que isso é um pouco também suspeito. Até porque hoje também a gente possui, e aí com o Google rápido a gente acha, diversas investigações de lavagem de dinheiro dentro de igrejas evangélicas, utilizando também esse formato. Quem está lucrando com isso? Qual é a contrapartida real social em relação a toda essa estrutura? Quantas pessoas estão envolvidas nesse esquema e para onde está indo o dinheiro dos fiéis? Que são ludibriados pela teologia da prosperidade, que precisam doar o seu dinheiro para que elas consigam ter acesso ao grande galardão que Deus vai dar para elas? E enquanto isso você tem, por exemplo, uma igreja como a Igreja Universal sendo investigada por boa parte de desvio de dinheiro ali milionário. E assim, mais uma vez, a ideia aqui é trazer nesse episódio não um ataque à religiosidade das pessoas e muito menos à instituição divina, no caso aqui a Jesus, Deus e tudo mais, até porque eu acredito também. Mas é mostrar que no ano de 2026 a igreja evangélica vai trazer, inclusive, muito mais pessoas para cá, para a igreja, para os Estados, a igreja evangélica vai trazer, inclusive, muita gente para o Brasil, como tem trazido também pastores evangélicos ligados à figura do Donald Trump. E assim, gente, isso não é para trazer um congresso, para trazer uma palavra de amor e de esperança, uma palavra divina, para trazer uma oração. Não. É político. E é muito triste ver que as pessoas estão cada vez mais fechadas a entender os seus próprios contextos sociais e econômicos e apenas estão sendo guiados por essa emoção e por essa construção que foi feita dentro do divino. A fé, quando ela é convertida em uma transação financeira, com essa promessa da prosperidade, ela funciona não somente como uma isca para doação, oferta, compra de curso, participação em programa de bênção, mas é também uma forma muito triste de mostrar o quanto que a vulnerabilidade socioeconômica pode ser utilizada de uma maneira negativa. Essa manipulação política de somos nós evangélicos contra a esquerda também é um grande perigo, porque é como se a gente estivesse falando de o pastor evangélico, ele é o escolhido, ele é aquele que recebeu a bênção divina para ser aqui dentro o soldado do exército de Cristo que vai combater as atrocidades do mal. Parece até Cavaleiro do Zodíaco. Só que a realidade é muito mais complexa. A esquerda também tem uma base extremamente evangélica. A esquerda também tem uma base que é extremamente conservadora. A esquerda também possui
muita, mas muita conexão com o Evangelho. E aí a gente enxerga que esse discurso polarizador de nós contra eles simplifica toda uma complexidade à nossa sociedade. E aí um outro perigo também que eu enxergo para 2026 é que existe um poder paralelo. As igrejas elas vão atuando nessas lacunas que o Estado não chega. E esse não é o problema. O problema é quando se impõem normas, quando se impõe a teocracia, quando se impõe que o pluralismo não é mais algo interessante. É a mesma ideia daquelas pessoas que vão para uma aldeia indígena para poder fazer qualquer tipo de ação com a justificativa de que estão levando seja Deus, seja a cura, seja o cacete de quatro. E aí, em troca daquilo, falam, olha, a gente só vai dar vacina para vocês se vocês forem aos cultos toda quarta e domingo. Porque isso acontece. Então, sabe aquele meme que as pessoas utilizaram e não é verdade, não sei, também não é verdade, que é primeiro ele aceita Jesus, depois tu entrega a marmita, que é o meme da Rafa Kalimann? Pois é. É tipo isso. E um outro perigo que eu enxergo é que nós temos hoje uma população muito vulnerável em vários aspectos. São fiéis que são de baixa renda, que acreditam nessa promessa de prosperidade, de que vão entregar e vão receber. Só que também é uma população vulnerável, né, de outras frentes, tanto da saúde pública, né, quanto também de educação, de cultura e tudo mais. E a igreja, com a teologia da prosperidade, abraça essas pessoas, entregando para elas aquilo que elas não possuem normalmente. Então é aquela concepção de que aquela pessoa possui um problema psicológico, psiquiátrico, e a igreja, tecnicamente, teoricamente, vai tentar resolver. A educação é aquela pessoa que ela vai conseguir dentro da igreja um curso de inglês ou um curso de, sei lá, qualquer coisa relacionada a Enem, concurso que seja. É aquela pessoa que, por exemplo, o jovem, né, que não tem muito o que fazer no final de semana, então para ele não ficar, não se envolver com a criminalidade, a igreja prepara um sábado de Cristo. E aí pega aquele jovem, coloca ele dentro da igreja, faz uma programação e vende suas ideologias. E mais uma vez, aqui eu não quero trazer para vocês essa concepção de que nós estamos contra eles estão contra nós, e principalmente que a atuação da igreja com essas coisas é uma atuação ruim ou deveria parar. Muito pelo contrário. Eu defendo muito e eu já vi muita coisa, inclusive eu já fui... a minha primeira obturação, por exemplo, na vida que eu fiz foi dentro de uma igreja. Porque minha família era de baixa renda, a gente não tinha dinheiro para poder fazer muita coisa, então, se eu não me engano, acho que era um valor simbólico, um valor social, ou a igreja que pagava, não lembro. Mas a minha primeira obturação foi feita dentro da igreja. E o Estado, ele realmente deixa a desejar em muitas coisas. E quando a gente fala do Estado laico, comparando a ideia de que o Estado laico, né, junto com a ideia do Estado cristão, uma coisa não está sobreposta à outra, né? Tipo, o Estado laico também defende o Estado cristão, assim como defende todas as outras religiões. Mas é entender que a realidade da vida evangélica não de fato tem que ditar a sociedade. E aí quando a gente encontra, por exemplo, esse cenário de vulnerabilidade, de que as pessoas não têm direito ao básico, não têm acesso a lazer, cultura e tudo mais, a igreja entra nesse lugar, só que muitos acabam sendo ludibriados, né? Muitos pastores acabam utilizando desse espaço que eles conquistam por conta da fé que Jesus muito bem ensinou a fazer e trazer essas coisas para a sociedade, eles se aproveitam para fazer isso de um discurso político. E nesse momento começa esse processo de desinformação e polarização. Então, em 2026, eu também acho que nós vamos ter dentro dos templos uma incubadora de desinformação.
Assim como foi em 2018 com a mamadeira de piroca, com o kit gay. E assim, já vai fazer quase 10 anos essa história do kit gay e até hoje eu não vi um folhetinho sobre isso. Então você consegue enxergar que a fé se transforma marketing com ideologia e ela se junta para fazer esse discurso e esconder o debate crítico. Ele encolhe a possibilidade das pessoas usarem a cabeça, usarem suas perspectivas para pensar também naquilo que é melhor para elas. Então é muito complicado porque você enxerga que a teologia da prosperidade ela faz com que esse dar se traduza em receber uma bênção financeira e prosperar vai virar um indicador de fé, de eleição e no final das contas é isso que vai definir como serão divididos os serviços, a justiça e a comunidade. Quando a gente está falando sobre prosperidade, a teologia da prosperidade como um todo, que vai pregar que você precisa receber bênçãos em forma financeira, essa teologia ela é muito aderente na baixa renda. Porque da mesma forma, e aqui muito cuidado com essa comparação que eu vou fazer, mas é só a caráter de exemplo, mas da mesma forma que o jogo do tigrinho consegue entrar dentro dessas famílias, com a prerrogativa, com a justificativa de que você vai conseguir melhorar a tua vida, de que você vai transformar 10 reais em 100, a igreja também tem esse acesso. Para chegar e falar para essas pessoas, inclusive, que olha, aqui dentro, se você orar, se você jejuar, se você vir na campanha de oração, se você ofertar, se você dizimar, você vai sair das dívidas. E que bom que essa pessoa consiga sair da dívida. O interesse sim é esse. Só que esse discurso de revolução econômica na vida da pessoa, ela muitas das vezes vem acompanhado com essa ideologia política que não faz sentido e que também vai juntar com que parasitas continuem usando a fé para não somente enriquecer, para fazer esquema milionário, para fazer com que o poder político deles continue em alta e que eles deixem de ser apenas pastores para se tornarem figuras relevantes dentro da política e dentro do país. Como o próprio Malafaia gosta de falar. Como o próprio Malafaia gosta de bater no peito para falar exatamente que ele é respeitado pelo Bolsonaro. Que a opinião dele faz diferença. Que ele é amigo pessoal para poder criticar e falar e pipipipopopó. Então, se a fé é utilizada com esse tipo de discurso, talvez a gente precisa parar e pensar um pouco mais. E os desafios para 2026 são basicamente esses que eu falei agora. É como que a gente vai conseguir mostrar para essas pessoas, basicamente, que a fé está sendo vendida como um produto. Que a transação financeira se transformou um indício de bênção divina. E que não é assim que funciona. E que, basicamente, você tem hoje todo um sistema envolvendo grandes, pastores que, inclusive, utilizam de bens materiais para aumentar o seu poder político. Como assim, Presley? Bens materiais para aumentar o poder político? Você tem diversos relatos aí de pessoas que foram, que falaram sobre essas cúpulas, esses eventos que envolvem apenas pastores, de que símbolos como bolsas, carros, relógios de marca, casas, mansões, reforçam o branding, ou seja, a imagem de que os pastores são abençoados. E de que segui-los faz bem. De que segui-los, acompanhá-los, serem ovelhas desses pastores, vão fazer com que essas pessoas cheguem nesse local também. Então eu acho muito preocupante porque você transforma uma sociedade que é vulnerabilizada pelo fator renda em um
terreno fértil para essas pessoas não somente tirarem o pouco dinheiro que essa sociedade já tem, mas também para poder fazer com que seus interesses sejam defendidos através de mentira, desinformação e principalmente chantagem política. Então, me entristece muito como pessoa, principalmente uma pessoa que foi criada na igreja evangélica, sentir nojo de figuras como essas. E eu não consigo descrever outra coisa, porque eu sinto nojo, de fato. A voz do Silas Malafaia, que durante os anos 2000, 2000 e tantos, mais dos anos 2000, eu ouvia no sábado, porque minha mãe ligava, porque na Band de manhã no sábado passava o programa dele. Aquela voz que antes para mim era só remetia à voz de um pastor que eu conhecia, hoje remete ao lamaçal que esse homem está enfiado. Só que o poder dele é tão grande que ouso a falar que talvez ele nunca vai ser pego das coisas que ele faz. Mas eu ainda tenho fé nisso. Eu ainda tenho fé que talvez uma operação como aconteceu no Rio de Janeiro entre na casa dele também, para poder combater algo que tem errado. Não na casa dele necessariamente, mas talvez nesses templos imensos que também estão envolvidos e com muita corrupção nas costas. Algumas coisas eu tive que cortar aqui, porque eu expus coisas que poderiam realmente me gerar problemas, não só no âmbito jurídico, mas no âmbito físico também. Porque depois, no período da edição, eu fui procurar algumas informações, eu fui conectar alguns pontos e... Enfim, acho que você já deve ter entendido muito bem onde eu quero chegar. Então, aquilo que eu deixei aqui, aquilo que já está público, as informações e alguns pontos, algumas conexões que eu fiz e eu trouxe para cá. Quem sabe, mais para frente, eu consiga, com a ajuda de outros jornalistas que me ajudaram também a chegar nesse local, a gente não consiga fazer isso de uma forma um pouco mais esclarecedora, digamos assim. Porque eu acho que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele merece sim esses esclarecimentos, ele merece sim entender que estão usando a fé dele. E não estão usando apenas a fé, estão usando o nome de Deus para poder controlá-los. E que Jesus não é essa figura que estão pregando por aí. E que a teologia da prosperidade vai fazer com que muitas pessoas se enganem achando que o problema está nelas e não no sistema econômico, que foi desenhado inclusive para fazer com que essas pessoas de baixa renda continuem sendo mão de obra barata, com que essas pessoas continuem dando dinheiro, pagando impostos altos, pagando imposto muitas das vezes que pastores não pagam. Então, se você gostou desse episódio, comenta aqui, deixa aquilo que você acha de legal e também já compartilha com mais uma pessoa que também precisa pensar um pouco a respeito ou que vai gostar de saber também desse tipo de informação. Beijo no teu coração e até a próxima.